E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós temos aqui o curso passo a passo dos honorários advocatícios. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dos honorários nesse vídeo, nos demais, na nossa playlist. Convido todos a me seguirem nas redes sociais ali, o Adv Daniel Maido, tanto no Instagram quanto no Facebook. E no meu e-mail é advdanielmaido@gmail.com, caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês entendam que pode colaborar com o nosso trabalho. Sintam-se à vontade. Então vamos lá para a nossa primeira aula do passo a passo dos honorários advocatícios. Então, o primeiro ponto a ser estudado aqui é o artigo 22 da Lei nº 8.906, de 94, que é o Estatuto da Advocacia. Então o artigo 22 diz o seguinte: a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então, nesse ponto aqui, nós temos a informação que existem 3 tipos de honorários: os convencionados, os por arbitramento judicial e os de sucumbência. Nós veremos o que significa cada um deles, mas só para adiantar, os convencionados e os de sucumbência são mais comuns na prática. Os fixados por arbitramento judicial raramente aparecem. Nós veremos qual que é a definição deles. Então, o primeiro aqui, os honorários convencionados. Então, estabelecido entre advogado e cliente de acordo com o serviço que será prestado. Recomenda-se contrato escrito, nos termos do artigo 48 do Código de Ética e Disciplina. Então, o que é o honorário convencionado? É aquele em que um cliente chega e ele necessita da prestação de serviços de um advogado e ele vai lá e contrata o advogado para que ele faça determinado serviço, para que ele execute determinado serviço para aquele cliente. Então, vamos supor aqui, eu, Daniel, sou advogado e um cliente tem um problema. E aí, ele vem até mim, conta o problema dele e eu chego à conclusão que necessitaremos recorrer ao judiciário para resolver o problema. Então, nesse caso, eu cobrarei dele um honorário convencionado, que nós chamamos de honorários advocatícios, só que ele é convencionado porque eu digo, olha, de acordo com a tabela da OAB, para que nós possamos ingressar com esse tipo de ação, o valor estipulado é de tanto. Então, esses são os honorários convencionados. Nós podemos falar que é aquele que nós seguimos de acordo com a tabela da OAB. O artigo 48 aqui do Código de Ética, que nós citamos aqui, diz o seguinte: que a prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferencialmente por escrito. Então, o que isso nos diz? Que toda vez que nós temos um contrato, recomenda-se que ele seja feito por escrito, para que evite depois qualquer discussão, falando, mas o doutor disse que era tanto e está cobrando tanto, o doutor falou que era tanto, mas aí está cobrando mais ainda. Então, para evitar qualquer tipo de problema em relação a isso, recomenda-se que seja um contrato escrito, todo mundo ciente, pega a assinatura do cliente, pega das testemunhas, tudo dentro do que a legislação recomenda para evitar qualquer problema para o próprio doutor. O segundo tipo de honorários ali que nós vimos no artigo 22 são os honorários por arbitramento judicial. Cuidado para não confundir esses honorários aqui com os de sucumbência, porque o arbitramento judicial, nós temos que é quando há falta de estipulação entre advogado e cliente. Então não foi feito um contrato escrito, e aí fica naquela discussão mais verbal, em que o cliente diz, o advogado falou que ia cobrar 1 salário mínimo, por exemplo, e o advogado diz, não, eu ia cobrar 2 salários mínimos. E aí fica naquela discussão, como não foi nada escrito, aí será necessário o arbitramento judicial. O que é isso? É o juiz que vai estipular qual que será o valor devido ao advogado. Tanto é que isso aqui não é muito comum, por isso que, na maioria dos casos, quando nós temos um cliente, é recomendado que nós façamos um contrato escrito, colocamos lá todas as cláusulas, deixamos ciente de tudo que vai acontecer, tudo que pode acontecer, as eventuais custas extras que podem acontecer, os demais gastos. Então, o honorário convencionado é sempre a melhor recomendação para o doutor. Já os honorários por arbitramento dificilmente eles ocorrem porque, na maioria das vezes, nós sempre teremos o contrato escrito. E por último, são os honorários de sucumbência. Eles estão previstos lá no artigo 85 do CPC, que diz o seguinte: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então é isso. Então vamos supor que eu, Daniel, estou advogando em favor de A. E nós temos um colega que está a favor de B. Vamos supor que eu fiz os meus pedidos e todos foram procedentes. Então, B, ele será condenado a me pagar honorários advocatícios de sucumbência.
Por quê? Porque eu fiz meu trabalho e ganhei a causa. Então, nesse caso aqui, a outra parte, a parte que for a vencida, ela deverá pagar os honorários ao advogado do vencedor. Então, o meu cliente A, ele só vai me pagar os honorários convencionados. E quem me pagará os honorários de sucumbência será a pessoa B, porque foi ela que foi a vencida naquele caso. Ok? Bom, nesse vídeo nós vamos ficando por aqui. Eu convido todos a assistir ao próximo vídeo, em que nós vamos continuar falando sobre mais algumas informações prévias ao juizamento da demanda. Eu peço a todos para deixar o seu curtir aqui nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, algum problema, deixa nos comentários também. Se puder indicar para algum amigo, algum conhecido que também está começando no direito, tem alguma dúvida, ou até a título de curiosidade para saber a diferença dos honorários convencionados, por arbitramento e sucumbenciais, eu agradeço bastante. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal!